Nessa aula nós vamos falar sobre argumento de um número complexo. Você sabe o que é um argumento, né? Mas eu acredito que você sabe o que é um ângulo. É um ângulo bastante estudado lá na geometria, geometria plana, né? Quando a gente fala sobre triângulos, né? Sobre ângulos, né? Sobre funções trigonométricas. Então tudo isso provavelmente você já conhece, né? Mas na nossa aula de hoje, como é que a gente mede um ângulo, né? Na aula anterior nós falamos sobre módulo, né? Falamos sobre módulo de um número complexo. Nós aprendemos que módulo é a distância da origem até o afixo, né? Até o ponto que é representado no plano cartesiano. Agora vem com uma história de argumento. O que é um argumento, né? Vamos lá para a nossa aula, eu quero te ensinar agora. Então, a definição de argumento, ela segue a seguinte ideia, ó. Chamamos de argumento, dizer, a medida do ângulo θ tomado no sentido anti-horário. Como assim, professor? Como assim, né? Olha só, nós vamos considerar, querido aluno, vamos considerar o seguinte, que o nosso Z, ele é representado assim, né? A mais BI, certo? E o nosso afixo foi chamado de P, ó, de AB. E aí, aqui eu tenho, por exemplo, o plano de Argand de Gauss, e eu quero representar, por exemplo, o afixo aqui, né? Então, vou colocar, por exemplo, aqui seria a coordenada A, aqui é a coordenada B, daí a gente cruza esses dois aqui, né? Essas duas coordenadas para a gente formar o afixo, que é P de AB, certo? E na aula anterior nós vimos que existe, por exemplo, né, a distância da origem até o afixo, nós chamamos essa linha vermelha aqui, né, que sai da origem, que vai da origem até o afixo, nós chamamos ela de ρ, certo? Que é o módulo do número complexo. Tudo bem? Mas onde é que fica o argumento, né? Dizemos o seguinte, chamamos de argumento dizer a medida do ângulo θ tomado no sentido anti-horário. Ou seja, aqui está o nosso ρ. O argumento, senhoras e senhores, vai do eixo x até o módulo, até a reta, tá? Até a retinha aqui que representa o módulo. Essa abertura aqui, ó, ela forma um ângulo com eixo real, tá bom? Essa abertura aqui é o nosso θ. Tudo bem? Então, essa abertura aqui, esse ângulo formado no sentido anti-horário, vai ser o nosso argumento. Entendeu? Ou seja, se eu, por exemplo, pegar este triângulo aqui, ó, se eu pegar esse triângulo aqui e representá-lo da seguinte forma, assim, ó, aqui vai estar o nosso triângulo, que seria o nosso ρ, né? Aqui a nossa linha vermelha. Aí eu vou puxar para cá uma linha azul e para cá uma linha azul, só para a gente não se perder, né? Aqui vai estar o ρ, né? O nosso módulo. Desse lado aqui, ó, desse lado aqui vai estar o Bzinho, e desse lado aqui o Azinho, aqui é 90 graus, e aqui vai ser o nosso ângulo θ. Quais informações que nós podemos retirar daqui, né? Quais informações? Bem, se esse aqui é um triângulo retângulo, então o ρ, que é o módulo, ele é a hipotenusa do meu triângulo, certo? Agora, aqui nós temos o ângulo θ. Em relação a esse θ, o B ele é o cateto oposto. E o A é o cateto adjacente, certo? Então, o B aqui vai ser o nosso cateto oposto, certo? E o Bzinho, o Azinho aqui seria o nosso cateto adjacente, né? O nosso cateto adjacente. Agora, aplicando a trigonometria aqui nesse triângulo, como é que a gente vai achar o cosseno de θ? Né? O cosseno de θ. O cosseno de θ nada mais é do que o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cateto adjacente é o A e o módulo, né, que seria a nossa hipotenusa, né, vou colocar aqui hipotenusa, seria o nosso ρ. Aqui está a representação do argumento
de um número complexo, tá bom? Lembra que o argumento é o ângulo. Aqui nós temos o cosseno do ângulo, tá? Da mesma forma, a gente pode fazer para o seno, tá bom? Olha lá, o seno de θ vai ser B sobre o módulo, que é ρ, sobre a hipotenusa, que é ρ, né? Então, para nós calcularmos o ângulo, né, lembra que nós devemos conhecer aquela nossa tabela trigonométrica, tá? Então, por exemplo, você deve lembrar que, por exemplo, o seno, vamos fazer pelo cosseno aqui, né? Que o cosseno de 30 graus vai ser raiz de 3 sobre 2, que o cosseno de 45 graus vai ser raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 60 graus vai ser 1 sobre 2, tá? Agora aqui no seno, né? No seno de 30 graus vai ser 1 sobre 2. O seno de 45 graus é o mesmo que o de 45, o do cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 graus vai ser o raiz de 3 sobre 2, tá? Então aqui está a nossa tabela. Também para você lembrar que o seno de 0 grau, ele vale 0. O seno de 90 graus vale 1. O seno de 180 graus vale 0. E o seno de 360 graus vale 0. Já o cosseno de 0 grau vale 1. O cosseno de 90 graus vale 0. O cosseno de 180 graus vale menos 1. E o cosseno de 360 graus, né? 360 graus vale 1, certo? Então, aqui está a nossa tabela trigonométrica, tá bom? Só para a gente lembrar que A e B são números, né? A e B são números, tá? Vamos fazer exemplos, né? Vamos fazer exercício para nós encontrarmos o argumento de um número. Bom, como exemplo, eu quero deixar aqui, né? Vamos fazer o nosso exemplo A, que seria, por exemplo, o nosso argumento, o nosso número z igual a 1 mais raiz de 3i. Vamos calcular o nosso argumento, o argumento desse número aqui. Então, primeiro, para nós acharmos o argumento pela definição, nós temos que achar o módulo, tá? O módulo do número z. É importante você notar aqui que em qual quadrante esse número está, tá bom? Então, esse número aqui, ele vai estar no primeiro quadrante, certo? Está no primeiro quadrante porque o afixo dele, né? Porque o ponto P seria 1 e raiz de 3. Isso aqui seria o afixo. A gente nota que ele está no primeiro quadrante, tá? Então, primeiro vamos calcular aqui o módulo, né? O módulo, tá? Sabendo que o A, né? O A vale 1 e o B vale raiz de 3. Agora a gente vai calcular o módulo. Então, o módulo é a raiz de A quadrado mais B ao quadrado, certo? Então, o nosso ρ vai ficar raiz. Quem é A? O A é 1. Então, 1 ao quadrado é 1, mais o B, só que o B está na raiz de 3. Então, vai ficar assim, né? Raiz de 3 ao quadrado. Sempre ao quadrado. Deixa eu colocar o quadrado aqui para a gente não se perder. Aqui vale 1, mais aqui vai cortar a raiz, sobrou 3. Então, aqui o nosso ρ vai valer 1 mais 3 dá 4, raiz de 4 é 2. Então, o nosso módulo vale esse valor aqui. Calculando o argumento, né? Então, aqui o argumento, esse aqui é o módulo, tá? Esse aqui é o nosso módulo. Agora, vamos calcular o nosso argumento. Calcule o argumento, né? O argumento vai ser, você pode pegar o seno ou o cosseno, tá? Olha lá. Então, o cosseno de θ é A sobre ρ, né? Então, olha lá. Então, cosseno de θ, quem é o A? O A é 1. Colocar 1 aqui. E o ρ é 2. Certo? Então, ficou assim, ó. Agora, por exemplo, para você tirar todas as suas dúvidas, calcula o seno. O seno é B sobre ρ. Então, aqui o seno de θ, quem é o B? O B é raiz de 3. Raiz de 3 sobre ρ. O ρ é 2. Então, ficou assim, ó. Agora, o que você faz? Você vai comparar. Por exemplo, assim, ó. Você pensa o seguinte, como é que eu acho o ângulo? Você pensa,
qual é o ângulo de θ cujo cosseno é 1 sobre 2 e cujo seno é raiz de 3 sobre 2. Daí você vai lá na sua tabela, ó, o cosseno tem que ser 1 sobre 2 e o seno raiz de 3 sobre 2. Então, quando o cosseno é 1 sobre 2, aqui, ó, quando o cosseno ele é 1 sobre 2, o ângulo é 60, tudo bem? E quando o seno é 1 sobre 2, aliás, raiz de 3 sobre 2, ó, tá aqui ele, o ângulo é 60. Então, nós concluímos que esse ângulo θ aqui, nós concluímos que θ nada mais é do que 60 graus, tá? Agora, esse ângulo aqui, ele está em graus, né? A gente lê 60 graus. Vamos colocar agora esse número em radiano, tá? Então, olha lá, vamos colocar em radiano. Como é que a gente representa em radiano? O ângulo em radiano, você vai representar o seguinte, por exemplo, né? O que a gente conhece? Que o π, ele vale 180 graus, tá? O π vale 180 graus. Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3, da seguinte forma, ó, se π equivale a 180 graus, π é 180 graus, então 60 graus equivale a quanto? Vale x. Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3 aqui para encontrar o ângulo θ em radiano, tá bom? Então, faz a regrinha de 3, ó, x vezes 180 dá 180x igual a 60π. Aí passa o 180 dividindo, então fica 60π sobre 180. Você não vai fazer a divisão aqui na calculadora, tá? Para não dar número quebrado, tá bom? Não pode dar número quebrado, mas a gente vai simplificar. Corta esse zero, e aí o 6 e o 18 dá para simplificar por 6, né? Simplifica por 6, então 6 dividido por 6 dá 1, 1 vezes π dá π, e 18 por 6 dá 3. Então, aqui está o nosso número, o nosso argumento em radiano. Ou seja, o nosso θ, ele é 60 graus, né? Ou o θ, ele pode ser π sobre 3, tá? Então, a gente representa esses aqui como sendo o nosso argumento. Então, o nosso argumento nada mais é do que o ângulo formado entre o ρ, né, que seria o módulo, e o eixo real. Tudo bem? Quero deixar um exercício aqui para vocês, tá? Então, vocês vão calcular, né? Vamos lá, atividade, né? Atividade aqui para vocês fazerem, tá bom? Então, nessa atividade, vocês vão calcular, né? Calcule o argumento dos complexos abaixo. Dois complexos abaixo. Por exemplo, letra A, vou colocar como sendo Z igual a 4 menos 3i. O B vai ser menos 1. Vamos colocar aqui Z1, Z2 aqui, né? O Z vai ficar como sendo menos 1 mais raiz de 2i. Letra C, como sendo Z3 igual a 2/3 mais raiz de 5 sobre 3i. Tudo bem? Quero deixar esses exercícios aqui com vocês, essa atividade. Tente fazer, tá? E aí, se tiver alguma dúvida, contate a sua mentoria, tá bom? Se você quiser falar comigo, para a gente resolver, a gente faz uma aula resolvendo esses exercícios aqui, tá? Vou ficando por aqui. Essa foi a nossa aula sobre o argumento de um número complexo.